Doutor Cristiano, saiu recentemente a decisão, a sentença dada à Prefeitura de Câmara do Rio Claro com relação à precariedade das estradas rurais, escolas, inclusive, principalmente o transporte escolar do bairro do Taquaral, na zona rural. Além desse, a gente sabe que tem outros também que estão sendo julgados, porém até o momento nenhum outro com uma sentença dada. Mas com relação a esse caso em específico, em especial, como que o Ministério Público chegou até essa decisão e qual a decisão para a justiça? O Ministério Público foi provocado por pais, mães e representantes de diversas comunidades rurais, a partir do que nós passamos a determinar ao Conselho Tutelar que fizesse o acompanhamento de embarque e desembarque dessas crianças que são transportadas na zona rural para as escolas. Sejam elas as escolas da área urbana, sejam elas escolas da própria zona rural. Isso porque o município de Carmo do Rio Claro optou por aquilo que se chama de nucleação, quando então as crianças foram retiradas de seus bairros, colocadas em veículos de transporte escolar e transportadas então para escolas que são distantes de suas moradias habituais. E, para nossa surpresa, foi descoberto que essas crianças passavam horas a fio entre idas e vindas, comprometendo boa parte do seu dia, comprometendo o seu aproveitamento escolar, com um sofrimento que não tem a menor explicação diante das próprias condições financeiras que o município mostra a partir das festividades que promove. Foi então que recomendamos ao município de Cabo do Rio Claro que fizesse um aprimoramento desse transporte, que fizesse um transporte mais célere, que possibilitasse essas crianças que fossem e voltassem para suas casas dentro de um tempo razoável. Um tempo esse que não é o tempo determinado pelo Ministério Público, mas é um tempo que os estudiosos entendem que é o máximo suportado por um estudante para o seu aproveitamento escolar. Infelizmente, o município de Carmo do Rio Claro não atendeu essa recomendação e preferiu manter como estava. Foi então que o Ministério Público se viu na obrigação de ajuizar as medidas necessárias para que houvesse então uma intervenção nos atos da administração pública e o Poder Judiciário pudesse então definir essa questão. E, felizmente, nos últimos dias, nós tivemos o primeiro das sentenças proferidas, que diz respeito ao bairro Taquaral, quando então foi determinado que essas crianças permanecessem no máximo 45 minutos embarcada em trajeto de ida e 45 minutos embarcada em trajeto de volta, que poderia se estender até 1 hora, a depender das condições climáticas, as condições pluviométricas que são esperadas ao longo do ano. É uma decisão ainda provisória, cabe recurso, e o Ministério Público pretende acompanhar o processo então até o final e, a partir do seu trânsito em julgado, definir qual será a melhor estratégia. Lenise, recentemente o Ministério Público publicou uma sentença dada à Prefeitura de Câmara do Rio Claro voltada para a Secretaria de Educação no que diz respeito ao transporte das crianças da zona rural do Taquaral. De acordo com o que foi dito e investigado, havia uma demora muito longa desse transporte de 2 a 3 horas, o que, de acordo com o Ministério Público, seria inaceitável para fazer esse translado com as crianças. O que a Prefeitura tem a dizer com relação a esses transportes, a essa demora, e o que está sendo feito ou poderá ser feito para diminuir esse tempo, essa questão? Pois é, Paulo Otávio, eu tomei ciência, né, dessa sentença, até foi na semana passada, né, realmente é verdade, a gente tem sim linhas que são bem extensas, eu não acredito que chegue até 3 horas, mas a gente tem linhas que são extensas sim, né, o município do Carmo é um município muito grande, uma extensão territorial muito grande. Nós temos inúmeras linhas terceirizadas e próprias, né, do transporte escolar, e é diário, né, mas a gente tem tentado sim. Eu acho que o pessoal já deve ter acompanhado desde 2022, desde que eu assumi a secretaria, né, em 2022, Felipe assumiu a prefeitura em 2021, que a gente vem tentando aí, e a gente tem conseguido, graças a Deus, né? Lá em 2022, quando eu assumi a secretaria, eu levei um choque, um susto, porque a gente pegou uma frota própria muito comprometida, né, com alguns veículos até sucateados mesmo. Pegamos muitos contratos terceirizados, e o contrato terceirizado é difícil para a gente exigir ali uma qualidade, porque a gente não consegue exigir um veículo tão novo, né? Um veículo 0 quilômetro, por exemplo, que a gente não consegue pagar também, o preço é muito alto, o custo é muito elevado para o município. E sim,
A gente, desde 2022, tanto é que se você pegar um histórico aí, a gente comprou 12 ônibus e 4 vans de 2022 até agora. Muito mais do que qualquer outra gestão comprou, né? E realmente é o que a gente tem buscado esforços. E sim, a gente reduziu muitas linhas, conseguimos reduzir o trajeto, estamos trabalhando para reduzir. E a população pode acompanhar isso, porque na próxima semana a gente enviou um projeto de lei para a Câmara para a gente readequar o nosso orçamento. A gente vai comprar com recursos próprios 10 ônibus 0 quilômetro para poder ajudar e dividir essas linhas, né, onde estão com muita extensão de horário ali para as crianças. Certo, vale ressaltar que a zona rural de Câmara do Rio Claro, nessa micro-região nossa, talvez seja uma das maiores. Ou seja, por mais que tente fazer esse trabalho, dá muito trabalho. Sim, sim, é a maior. Sem sombra de dúvidas. A gente também tem a maior frota de veículos aí rodando, né, no dia a dia. É muito difícil, realmente muito difícil. Mas a gente não está medindo esforços, nem recursos, né? Não se trata de questão de economia, muito pelo contrário. Tanto que a gente a gente já pediu uma readequação de orçamento de 5 milhões para a Câmara. A gente vai gastar 5 milhões em ônibus, em veículos novos, para ajudar aí no nosso transporte, né? A nossa intenção era de que a gente zerasse todos os contratos terceirizados. E a gente está buscando isso mesmo para poder trazer mais qualidade, trazer menor tempo, mais agilidade no transporte. Por exemplo, lá no Taquaral mesmo, a gente tem uma van 0 quilômetro operando lá, uma das vans foi para lá. Mas mesmo assim, eu reconheço que precisa. E eu acho que a população acompanhou, deve ter acompanhado a nossa luta com a Câmara passada. Nós enviamos projeto para poder financiar, foi reprovado. Quando a gente conseguiu aprovação, as linhas de crédito se fecharam, porque era período eleitoral. Enfim, é uma luta mesmo o transporte, mas a gente não vai desistir. Vai melhorar sim. O mesmo, então, serve para esses transportes dentro da cidade. Caso seja aprovado, então, essa nova lei orçamentária da Câmara, nesse reajuste, na verdade, as frotas também vão atender o município, além da zona rural, seria isso? A gente também tem uma demanda urbana grande, né? Nós estamos aí com nossos veículos lotados aí, né? Graças a Deus. E hoje a gente faz um transporte urbano, e até, inclusive, é uma das poucas cidades da região a ofertar esse transporte urbano. A gente inovou também, né? A gente oferece, inclusive, para os alunos das escolas estaduais, os meninos maiores, né? Os nossos mocinhos e mocinhas. Então, realmente, precisa de mais veículo. Eu acho que 10 ainda é pouco, a gente precisaria de 20, né? Se Deus quiser, a gente tem aí uns próximos anos, a gente vai adquirir mais.